Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao podcast Música e Músicos de Ponta Grossa. Eu sou a Ana. E eu sou o Fábio. Nesse podcast, contaremos a história das tradicionais bandas de música de Ponta Grossa, trazendo convidados que nos ajudarão a contar essa história. O tema do nosso episódio de hoje é Memórias dos Alunos do Tenente Paulino, como a música mudou a vida dos irmãos Farago. E para conversar sobre esse assunto, convidamos os músicos Ângelo Tadeu Góes Farago e Wilson Fernando Góes Farago. Música e Músicos de Ponta Grossa, podcast sobre a história e a tradição da música de Ponta Grossa, com Fábio Maurício Osmo Maia. Sejam muito bem-vindos, Ângelo e Wilson. Ficamos muito felizes em tê-los conosco para conversar hoje sobre a trajetória da música na vida de vocês. Boa tarde, meus amigos, Wilson e Ângelo. É um prazer tê-los conosco. Boa alegria tarde, muito grande. professor. O Ângelo foi músico da banda do 13 e também foi maestro da banda entre fevereiro de 2006 a janeiro de 2012. Seguidor dos passos do maestro Paulino, Ângelo foi responsável por diversas conquistas na banda do 13. Wilson também foi músico na banda do 13 e maestro entre março e julho de 92 e também entre setembro de 97 a fevereiro de 98. Foi maestro da banda do 62 BI em Joinville, Santa Catarina e também já compôs algumas músicas e até participou de concurso com elas. Regeu também a Orquestra Sinfônica da cidade. A música fez parte da vida de vocês, né? Sempre esteve muito presente na vida de vocês. Como e quando vocês iniciaram essa trajetória na música? Bem, eu fui colocado no mundo da música por esse cidadão que está aqui ao meu lado, meu irmão mais velho. Quando eu tinha 8 anos de idade, em 1969, para aprender música lá com o Tenente Paulino Martins Alves. Então aí iniciou minha vida artístico-musical. E o Wilson? Quando eu tinha 12 anos de idade, eu estudava no Colégio Marista e 2 colegas estudavam trompete, com um músico conhecido como Conde, mas o nome era Teófilo Condorcet Tax. Isso foi, diga-se de passagem, esse Conde também foi aluno do maestro Paulino. Assim, em 1965, eu iniciei meus estudos musicais com o Teófilo Condorcet Tax, e aí, no ano seguinte, já ingressei na fanfarra na época era Ginásio Marista Pio XII. Aí eu toquei na fanfarra em 1966 e 1967. Aí uma época, o chamado de Conde, ele foi trabalhar em Guarapuava e me encaminhou para a Banda Escola Lírio dos Campos. Ele falou, procure o maestro Paulino Martins Alves. E assim, eu já estava estudando no Colégio Regente Feijó, no ensino médio. Eu busquei o maestro Paulino Martins Alves, o qual, a princípio, ele perguntou a minha idade e achou que eu falei que tinha 15 anos, em 1968. Ele falou, mas daí você logo vai para o quartel, mas vem aqui segunda-feira. Aí ele mandou comprar o material e assim fui admitido na banda em 1968. Já como eu tinha uma base musical, passado um ano eu já assumi a função de contramestre, que é auxiliar do maestro. Em 1970, aí ele me colocou na Orquestra Sinfônica de Ponta Grossa, no instrumento trompa. E assim eu comecei a música. Muito bem. Essa trajetória é bastante interessante, né? Dos 2 irmãos aqui, do Ângelo e do Wilson. E o ingresso na música, né? A gente vê que as pessoas hoje têm o acesso mais fácil a um conservatório, né? Mas há 40, 50 anos atrás, o ensino de música era mais restrito, né? Então a Lira dos Campos cumpriu um papel muito importante do ponto de vista histórico, né? Em suprir essa ausência de conservatórios, né? Até então, formando músicos e dando condições para que inúmeros jovens viessem para as fileiras da banda, aprendessem o instrumento,
né? E até se profissionalizassem ali. E como que foi essa experiência de estudar a música com o Maestro Paulino para vocês dois? Olha, o Maestro Paulino é uma pessoa fantástica, de uma competência imensa. É uma pessoa muito bondosa. De poucas palavras, ele não era uma pessoa falante. Mas ele foi tenente, creio que na década de 40, foi maestro da banda do 13 Bibe. E depois ele fundou diversas bandas e orquestras. Podemos citar a própria Banda Escola Lira dos Campos, que ele fundou em 22 de novembro de 1952. Aí, 10 de janeiro de 53, eu nasci. E em 1954 ele fundou a Orquestra Sinfônica de Ponta Grossa. Então eu sempre ligo ao meu nascimento, né? E depois quando fui maestro em 1999 em Joinville, conheci por lá o Clube Harmonia Lira, cuja orquestra foi fundada por ele anos antes, né? Inclusive ele foi integrante, me parece, talvez até maestro daquela banda que eu acabei um dia mais tarde ocupando seu lugar. Olha, eu era muito criança, né? Com 9 anos, 10 anos, né? Mas eu vi ele assim como uma pessoa que tinha o dom, né? E era apaixonado pelo que fazia. Principalmente preocupado com as crianças, né? Que eram das classes mais baixas, né? Que era o nosso caso, né? Então, dele dar a oportunidade, né? E via que nós íamos cumprindo, né, o que ele nos passava de lição, né? Eu lembro que acho que com 1 ano de estudo teórico, né? Ele já me colocou um instrumento. Inclusive eu era muito pequeno, daí não tinha o instrumento adequado, que era o trombone, né? Aí o meu irmão comprou um trombone curtinho de pistons, Nas lojas, né? Stark. Isso, e para que eu pudesse executar, né? Porque eu era muito pequeno, né? Eu tenho a lembrança que ele trazia de lanche maçã. E nós ficava tudo com o olho comprido, grande, né? Olhando aquela maçã, porque naquela época, né? Criança, nós não tínhamos condições de comprar, né? Os nossos pais não podiam comprar. E aí, de vez em quando, né? Os alunos assim que mais se destacavam, ele pegava aquela maçã e dava. Eu ganhei várias vezes a maçã dele. Então era assim, um ser especial. Que Deus o tenha num bom lugar, Maestro Paulino. A figura do Maestro Paulino, ela é emblemática dentro da história de Ponta Grossa, da história da música, né? Ele tem uma trajetória muito bonita, né? E no campo do ensino da música, ele tinha uma metodologia toda própria, que vocês podem até confirmar, né? Uma didática própria. Quando ele fazia aqueles famosos caderninhos, né? Isso. Então ele tinha o caderno do aluno, que até o caderno do Ângelo, né? Eu estive vendo ali, é um caderno que tem muitas notas 10, né? Do maestro. Muitas maçãs de recompensa. Ganhou muitas maçãs, né? Então, o Ângelo tem um caderno muito caprichado, né? E tal. E a gente vê que ele tinha uma metodologia própria, que ele ia acompanhando o progresso do aluno, né? Então, certo. As lições ele fazia, me parece, né? Acho que vocês podem confirmar isso, de acordo com a condição mesma do aluno, né? E também tinha aqueles caderninhos muito bem organizados, que eu acho que o Farago e o Ângelo podem falar melhor, né? Que eram os caderninhos com as músicas, né? Que ele fazia para a banda ter, né? Não sei se vocês querem comentar alguma coisa. Eu peço licença para dizer da nossa gratidão ao Maestro Paulino Martins Alves, porque eu, como irmão mais velho, eu sou 8 anos mais velho que o Ângelo e 9 do Luiz Geraldo. Então eu gostaria de citar também o meu irmão mais novo, Luiz Geraldo Góes Farago, que hoje é um músico militar aposentado, também fez uma carreira brilhante. Não fez concurso de maestro, mas como instrumentista foi notável. E tudo isso, então toda a nossa família se enche de gratidão ao Maestro Paulino, porque todos nós vencemos como pessoas e como profissionais graças a esse iluminado maestro. Eu vejo que interessante, né, Ana? 3 irmãos. Os 3 passaram pela
batuta do maestro Paulino, né? E os 3 se tornaram músicos, não só da lira, mas também músicos militares, como o próprio maestro, né? Então é muito interessante observar o papel da Lira dos Campos nessa formação, né? Como uma escola, né? Que prepara o jovem e encaminha esse jovem profissionalmente para um dos lugares onde o músico tem um reconhecimento, que são as Forças Armadas, né? Tem uma possibilidade de carreira, que aliás, os 2 irmãos aqui chegaram ao topo da carreira. Eu diria do caderninho, segundo o que falavam na época, digamos, em pouco tempo, no que ele reuniu aquelas crianças, aqueles jovens, em poucos meses ele já promoveu desfiles e apresentações. Aí ele compunha músicas do nível daquela turma, do nível técnico de cada um. Daí surgiu o chamado caderninho, daí, número 1, número 2, número 5. Era a numeração das músicas, né? Das músicas. Então, por exemplo, cada música ele colocava o número 20, por exemplo. Hermes Macedo, uma hipótese. Então eram músicas fáceis, belíssimas, e todos pegavam um gosto pela música, porque é o que a gente tinha na época, né? E eram composições do próprio maestro Paulino, né? Todas do próprio maestro. Digamos, naquela época também, falando de caderninho de aprendizagem, a didática dele. Então não se tinha acesso a métodos, os instrumentos eram emprestados, eram da prefeitura e eram cedidos para nós enquanto ali estivéssemos. Então ele mandava comprar, por exemplo, quando eu o conheci, compre 2 cadernos e um ABC musical. ABC musical, como o próprio nome diz, rudimentos da música, uma pequena base. E outro caderno, ele passava as lições, como não tinha método, hoje em dia tem internet, tem tudo. Naquela época nós não tínhamos recursos, não tinha material. Então ele, como o professor Fábio falou no início, ele ia compondo as lições a cada dia, de acordo com o nível do aluno. E um outro caderno era exercício de cópia, como a gente faz na escola, quando ele tinha lá 7, 8 anos. Então fazia cópia da música. E com isso a gente ia crescendo. E ele era enérgico, viu? Ele corrigia, eu lembro que ele corrigia as lições, né, que ele dava com a batuta, né? Este podcast é um projeto realizado com o incentivo do Promific, Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, Secretaria Municipal de Cultura, Conselho Municipal de Política Cultural, com patrocínio das lojas Mercado Móveis e da Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Ponta Grossa, ACPG, e produção da ABC Projetos Culturais. Foi um maestro notável, né? Fez um nome aqui em Ponta Grossa, é muito importante. E como é que foi para você, Ângelo, que mais tarde ocupou o lugar do maestro Paulino, né? Que era teu mestre. Como é que foi estar nessa posição de maestro mais tarde? Pois é, na vida militar você vai prestando concurso, né? Se tiver aptidão, né? Se deixa de ser executante, né? E faz o curso de maestro no Rio de Janeiro, né? Foi o que aconteceu comigo, já tinha acontecido com meu irmão, né? Eu já estava fora do Paraná, né? E conheci todos os rincões do nosso país, né? Servi em todas as regiões. E fui cair como chefe. Minha primeira chefia foi em Tabatinga, lá no Amazonas, no Alto Solimões. E daí foi a oportunidade, após quase 20 anos, 19 anos, de voltar para o Paraná, né? Quando a vaga aqui de maestro estava aberta. E aí coincidiu de ser transferido, né? A vaga estava aberta e eu vim para cá. Pronto, aí foi a realização de um sonho, né? Que eu ser chefe, né? Maestro, numa banda de música que eu incorporei, né? Porque eu incorporei aqui em Ponta Grossa no 13 Bib. E aí o desafio, né? Você tem um desafio, né? O desafio está na sua frente. Vamos trabalhar, né? Esse foi o meu discurso de início de atividade. E aí a gente foi promovendo várias mudanças, né?
A banda de música aqui, na época, tinha alguns problemas, né? Aí a gente foi promovendo mudanças estruturais, técnicas, administrativa, até disciplinar, né? Você está falando, Ângelo, das mudanças, você falou das estruturais, né? Eu lembrei aqui que você foi um dos responsáveis pelas reformas do prédio da banda, que era um prédio bastante antigo, né? Isso, a gente foi mexendo em tudo que é canto, né? E aí fomos melhorando, né, a situação, né? Criamos até lá um quiosque. E da parte técnica, principalmente, né? Por esse conhecimento aí que eu passei pelo Brasil, principalmente do Nordeste, né? A gente procurou aplicar alguma coisa, né? E tivemos êxito. Essa evolução técnica foi tão marcante que tem um episódio que o Fábio traz no livro dele, né? Que o prefeito de Ponta Grossa chegou a perguntar se os músicos da banda eram de fora, de tão bonito que tinha sido a apresentação. Sim, isso aí foi, né? Acho que foi no baile, né? Foi num baile no Ponta Lagoa, né? Isso, um baile no Ponta Lagoa. Esse foi um desafio, né? Porque uma banda de música fazer um baile, né? Para a sociedade pontagrossense. E aí fizemos e deu certo, né? E o prefeito da época questionou, general, mas você trouxe o pessoal da onde? Esse pessoal do exército é da onde? Ele falou, não, é daqui, são os meus músicos. Ele falou, não conheço, nunca vi fazer isso. Não, os músicos são daqui da banda. Deu risada, né? O general comentou na reunião dos oficiais lá no QG esse. Né? Para você, Wilson, como é que foi ser maestro? E depois, né, como é que foi também ficar à frente da orquestra sinfônica aqui da cidade? Foi uma grande emoção, digamos. Na banda do 13, devido à minha patente, eu fui, digamos, maestro auxiliar. Como foi citado aí, uma vez por motivo de falecimento e outra vez porque abriu a vaga, eu assumi a banda do 13 Bib. Mas aí, quando eu fui promovido a tenente, já tinha outro oficial à frente da banda. Eu fiquei, digamos, como seu auxiliar, porque eu era, digamos assim, mais moderno, como se fala na linguagem militar. Mas foi algo muito gratificante. E como disse o meu irmão, então na vida a gente segue os exemplos, observa os exemplos. Daí tem aqueles bons que devem ser seguidos e aqueles exemplos que não devem ser seguidos. Então, nessa linha de ação, creio que o meu irmão e eu obtivemos bons resultados no nosso trabalho, principalmente à frente dessas bandas de música. Mas é interessante, né? Porque ele tinha uma didática muito boa, né? Então, ensinar o que ele ensinou de música, eu acho que para toda uma geração de músicos militares, né? Ficou de fato, né? Porque a didática era muito boa no ensino, né? E ele ter atuado também à frente da orquestra sinfônica não foi por acaso, né? Quer dizer, foi realmente porque é a pessoa que tem a capacidade, que tem a competência para estar nessa função. Eu me né? espelhei, como eu disse, como eu lá atrás tinha estudado com o Teófilo Condorcet Tax, aí como contramestre, o maestro Paulino já, além de me ensinar teoria, instrumentos, me deu também aulas de regência. Então eu o substituía, às vezes em ensaio, às vezes o estado de saúde dele não era bom, então eu ia fazer as chamadas tocatas, já jovenzinho, né, 16, 17 anos. Então já comecei a prática da regência. Em 1970, porque no Exército eu entrei em 72. Então, em 1970, quando ingressei na Sinfônica, aí eu fui tocar trompa, um instrumento executado com a mão esquerda. Só que naquela época a orquestra não era remunerada. Todo mundo fazia um trabalho voluntário. Aí, resumindo, eu toquei trompa na orquestra há 25 anos, porque tive interrupção, dado que, quando promovido a terceiro sargento, eu fui transferido para Porto Alegre de 77 a 1979. Mas daí, retornando a Ponta Grossa, eu voltei para a Orquestra Sinfônica. Então, digamos, mesmo assim, deu 25 anos como trompista. E aí, uma época, em dado momento, a orquestra ficou sem maestro. E eu, que já colaborava tocando, tive o privilégio, já era habilitado maestro, aí fui convidado a reger a orquestra. Isso aconteceu no ano de 1978 inteiro. Fizemos excelentes apresentações, inclusive veio um cantor, um
cantor de Curitiba, um barítono. Fizemos uma apresentação natalina, fez muito sucesso. E aí eu regi ainda até meados de 1999. Daí eu só deixei a Banda 13 Bib e a Orquestra Sinfônica, Colégio Sagrada Família, etc., dada a minha transferência para a banda do 62º Batalhão de Infantaria de Joinville, onde eu fui maestro titular. Uma carreira e tanto, né? É uma carreira e tanto, né? Quer dizer, tem uma trajetória muito grande, né? De muita contribuição no setor cultural e da música em especial. Você contou lá no começo que você fez o Ângelo entrar no mundo da música. Por quê? Fiquei com essa dúvida. Olha, boa pergunta. Música é cultura. E, digamos, nós temos uma tia que se chama Idália Góes. Ela é musicista, hoje tem já idade avançada. Mas na época ela tocava acordeon e piano, depois estudou canto em Curitiba. Então talvez nos espelhamos nela e vimos que é importante a cultura. Como na Europa, nos Estados Unidos se estuda música no colégio, então eu tive essa visão e foi bom porque hoje nós estamos felizes, meus irmãos e eu. Vou fazer a pergunta que é o tema do nosso episódio de hoje, né? Como que a música mudou a vida de vocês? No meu caso, eu devo tudo. Acho que ele também devemos tudo à música, né? E à instituição chamada Exército Brasileiro. Então, tudo eu agradeço. Se não fosse a instituição, a música, né? Mas a instituição Exército Brasileiro, não sei qual seria a minha situação de hoje, nem imagino. Nós éramos muito pobres, né? E graças à música, desde pequeno, quando fui colocar na banda lira, né? E depois entrei no Exército. Lógico que cada um tem que fazer sua parte, né? Isso é fundamental. Mas eu devo tudo e sou muito grato, né? Às pessoas que me ajudaram, né? À música e à instituição Exército Brasileiro. Da mesma forma, como eu disse lá no início, então não existia nem a Universidade Estadual do Ponta Grossa, como eu já citei o nome. Era Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Daqui para Curitiba, a rodovia não era duplicada e etc, etc. Então tudo era difícil. Quando criança, minha mãe disse que eu falava que quando crescesse, gostaria de ser engenheiro civil. Eu não sou frustrado, sabe? Então eu acabei adentrando o mundo da música e me sinto totalmente realizado. Então a música mudou a minha vida por causa disso. Digamos, Ponta Grossa não me oportunizou, digamos, uma faculdade de música. Mas, por outro lado, não fui fazer engenharia em Curitiba, daí ingressando no Exército, já que eu já tinha vários anos daquela boa base musical, eu acabei ingressando no Exército. Então sou, como meu irmão falou, imensamente grato à música e ao Exército. Então não fui um engenheiro, mas fui um músico feliz. Vale destacar, gente, que a época era uma época diferente, né? Naquela época, nós já tínhamos experiência de ser músico civil, né? Ou seja, tocar na noite, eu fazer outros trabalhos do músico civil. E era muito difícil. Muito difícil. Pagava-se muito pouco. Hoje eu acho que já mudou, né? Em parte isso, mas não sei se mudou muito, viu? Então, no caso do nosso país, Brasil, se tiver a oportunidade, um músico que teve a oportunidade, né, de passar em concurso, e os concursos sempre foram difíceis, nível nacional, né? Eu acho que a melhor opção foi ser músico militar. Bom, estamos encerrando o nosso episódio de hoje, então aproveito para perguntar. Tô perguntando isso para todos os convidados, também é mais uma pergunta difícil. O que a música significa para vocês? Música, digamos, é a arte de manifestar diversos afetos da nossa alma mediante o som. Música, logicamente,
como tudo pode ser direcionado para o bem ou para o mal, mas a boa música é algo divino. E a música, no nosso caso, como diz, foi a nossa profissão, o nosso sustento, o fato de ter formado uma família e podermos ter lecionado e transmitido os nossos conhecimentos para outras pessoas. Então a música é o ar que eu respiro. Você ter a oportunidade de trabalhar e estar apaixonado por aquilo que você faz é a música. Nos dias de hoje, sempre, né? A gente viu pessoas trabalhando e insatisfeitas no seu trabalho, né? Já o músico, não. Você trabalha, por mais que você trabalhe, e você é um apaixonado por aquilo que você faz, porque é a música que mexe com sentimentos, né? Então é sensacional. Ótimas Muito respostas. bem, ótimas respostas mesmo, né? Com isso, encerramos nosso programa de hoje. Agradecemos você, ouvinte, que nos acompanhou nessa conversa. E eu quero agradecer também, né, aos nossos convidados, os irmãos Farago, Wilson e Ângelo, que compartilharam tanto conosco aqui os seus conhecimentos, né, tanta história, né, que foi contada nesse nosso podcast de hoje. Então, o nosso muito obrigado a vocês, né, por essa fantástica história que contar. Por hoje é só, mas no nosso próximo episódio conversaremos sobre mestres de banda, importância do legado dos maestros em Ponta Grossa, com alguns maestros convidados. Não perca! Música e Músicos de Ponta Grossa, podcast sobre a história e a tradição da música de Ponta Grossa. Coordenação, Fábio Maurício Osman Maia. Mediação, Ana Stuck. Produção, ABC Projetos Culturais. Este podcast é um projeto realizado com o incentivo do Promific, Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, Secretaria Municipal de Cultura, Conselho Municipal de Política Cultural, com patrocínio das lojas Mercado Móveis e da Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Ponta Grossa, ACPG, e produção da ABC Projetos Culturais.